Bem-vindos mais uma vez, amigos do canal Cronotalk, a mais um Respondendo Perguntas dos Seguidores. Pois bem, a primeira pergunta que eu tenho aqui foi feita pelo Alan Civali. Ele fez essa pergunta no último vídeo, respondendo perguntas, o vídeo número 10, que vai aparecer o card aqui em cima. Ele pergunta o seguinte: Adriano, tenho uma dúvida. Possuo dois relógios automáticos equipados com os calibres Oriente 48K40 e Miyota 8217. E quando o mecanismo está em repouso, sem corda, ao puxar a coroa para a posição de ajuste de hora e seguida voltar ela para a posição inicial, no mesmo instante o mecanismo começa a funcionar sozinho, às vezes por mais de uma hora. Isso acontece em ambos os calibres, mesmo sem movimentar o relógio nem girar a coroa, sendo que um desses, o Oriente, nem possui corda pela coroa. E se eu esperar o relógio parar e fizer o movimento novamente, o efeito se repete. Sabe me dizer por que isso acontece? A mola que armazena energia é tensionada apenas pelo movimento axial de puxar e apertar a coroa. Parabéns pelos vídeos e um grande abraço. Eu que agradeço a tua pergunta. Alan, já me fizeram essa pergunta algumas vezes, por que isso acontece? Não é muito simples, eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível. Para que vocês entendam, o que o Alan está falando é o seguinte: o relógio está parado e sem corda, totalmente sem corda, tá? Ou seja, o relógio não deveria funcionar. Porém, se ele puxar a coroa, só dele colocar a coroa de volta para o lugar, o relógio volta a funcionar um pouquinho e às vezes fica funcionando por algum tempo. Às vezes até por mais de uma hora ele ainda funciona até parar de novo. Como isso é possível sendo que o relógio está sem corda? Pois bem, o que acontece? A primeira parte para entender é que quando você faz isso, duas coisas acontecem. Pra gente aqui, puxando na unha, parece um movimentinho pequeno. Mas na verdade, quando a gente coloca a coroa lá para dentro, é um certo impacto para micropeças como as que tem no mecanismo. É um movimento, é um choque que ele recebe lá. Não é um impacto, mas é um movimento que ele sofre. E o balanço do relógio, né, ele é de longe a peça mais livre e ela tem que ser assim, ela tem que ser o mais solta possível. Isso significa que o menor chacoalhãozinho possível é capaz de fazer o balanço começar a se mexer. E só do balanço começar a se mexer é o suficiente para ele às vezes desbloquear a âncora e a roda de escape. E esse pequeno impulsinho faz com que um restinho de corda que ainda estava armazenado lá seja suficiente para botar o relógio ainda funcionar por um pouquinho, tá? Então é normal isso acontecer. O que não é normal, e no seu caso eu não me preocuparia, mas se isso acontecesse e o relógio ainda voltasse a funcionar por mais algumas horas, porque o que isso significaria? Significaria que o teu relógio está parando antes da corda descarregar por completo. Isso poderia indicar uma deficiência de lubrificação. Por quê? Inclusive é um teste que os relojoeiros fazem quando o relógio tá, quando uma máquina está absolutamente limpa e lubrificada, quando ela está totalmente sem a âncora, se você descarregar a corda, ela começa a girar e descarregar até ela parar de maneira bem suave. Se quando a corda está chegando ao final a roda de escape começa a fazer assim, é porque você está tendo alguma interferência ali, ou seja, o relógio está querendo parar quando ainda tem um pouquinho de corda armazenada, um pouquinho de força na corda. Quando está tudo montado, é normal que isso aconteça, porque o desbloqueio, né, para fazer um tic e um tac, requer energia da corda. Quando a corda está bem no fim, ela pode não ter força o suficiente para fazer um desbloqueio e o relógio para. E às vezes só de você dar uma movimentadinha, ele consegue aquele desbloqueio e ele ganha um pouquinho mais de fôlego, tá? Então, com os tipos de mecanismo que você está falando, eles não são assim, mecanismos, você deve imaginar, não são mecanismos super finos, nem super elaborados. Mesmo eles sendo novos, eles nem sempre vêm de fábrica muito bem lubrificados, tá?
o Oriente 48K, o mesmo um 469, isso vale também para qualquer Miota 8200, como o 8217, que nem o seu. Vale também para Seiko de entrada, tipo 4R, 6R, 7S, também é a mesma coisa. Eles são lubrificados por máquinas. A lubrificação não é ela muito criteriosa. Às vezes, inclusive, o problema deles é que eles têm óleo demais, não de menos. Esse óleo demais pode colar um pouquinho as peças. E às vezes ele causa esse efeito. Acontece exatamente isso. Ele ainda tem um pouquinho de força, mas já está tudo tão pesado que ele para. Quando você puxa a coroa e coloca de volta ela no lugar, e às vezes também quando você coloca a coroa no lugar, você pode dar uma mexidinha no ajuste das horas, isso é o suficiente para dar um impulsinho para ele funcionar. E aí ele dá um pouquinho mais de fôlego, tá? Por isso que é normal ele acabar funcionando às vezes por até 1 hora ainda. Não é o ideal, mas para esse tipo de mecanismo acontece. Mas se você pegar mecanismos mais finos, esse fenômeno também acontece, porém, ele não fica 1 hora funcionando. Ele vai funcionar por 1 minuto ou 2, porque às vezes a própria inércia do balanço e da espiral, ela vai continuar funcionando ali. Mas se ele tiver tudo bonitinho, tudo legalzinho, um mecanismo de altíssima qualidade, onde a transmissão de força não tem perda nenhuma no caminho, que não é o que acontece nesse tipo de mecanismo, isso vai acontecer, mas ele vai parar depois de 1 ou 2 minutos. Beleza? Mas essa é a explicação. É um pouco complicado, não sei se eu consegui ser claro o suficiente, mas espero que você tenha conseguido entender, beleza? E aqui uma outra pergunta do Snake Plissken, mais uma vez o nosso fugitivo de Los Angeles e Nova York. Ele faz a seguinte pergunta aqui: uma dúvida é sobre o movimento a quartzo. Todos falam sobre fazer manutenção, como mandar para lubrificar os mecanismos mecânico e automático, e para os modelos quartzo do tipo analógico, existe também um prazo aconselhado de tempo? Modelos digitais também tem esse lance de manutenção envolvendo a parte eletrônica dele. Não digo sobre a bateria, mas como foi falado em um vídeo de vocês no canal 10 e 10 Relógios, é bom trocar a bateria após um tempo, evitando que o relógio pare por completo, pois evita um acidente que ocorra devido ao vazamento da bateria, mesmo que eles tenham ainda um resto de carga. Snake, mais uma vez, obrigado pela sua pergunta. Sim, existe. O prazo de lubrificação de um relógio quartzo analógico, ele pode ser um pouco mais longo do que de um relógio mecânico. Eu acho que eu já falei isso em algum outro vídeo, mas não me lembro qual. Mas explicando mais uma vez o porquê disso. Isso acontece porque o relógio quartzo analógico, ele tem várias partes mecânicas do mesmo jeito. Ele não tem aquele conjunto inteiro de rodas, nem a força provém de uma corda, e que tem muita força, tá? As forças internas num relógio mecânico são muito altas. Se você considerar a quantidade de força envolvida com a área onde essa pressão é aplicada, é uma força muito grande. É por essa razão que você utiliza graxas, tá? Por exemplo, uma das graxas que se usa em relógio mecânico é a Molicote, especificamente a Molicote DX. Essa na verdade, ela é uma graxa da indústria automobilística, é uma graxa que tem a viscosidade que você usa em junta homocinética de carro. Você fala, nossa, mas ela é tão espessa assim? Para um mecanismo tão pequeno? Sim, porque a força é pequena, mas a área de contato também é pequena. Então a pressão, no fim das contas, é tanta quanto de uma máquina enorme. Por isso você precisa de graxa em vários pontos de relógios mecânicos, em peças que se movimentam. Então, já num relógio a quartzo, você não tem essa força toda. Você tem um conjunto de parte de calendário e acerto de horas que tem uma pressão ali, precisa de uma graxinha e tal, mas normalmente isso não faz o mecanismo parar. A parte mais diretamente funcional do mecanismo, ela funciona somente com a força elétrica de um motorzinho de passo. Você tem um circuito eletrônico que dá o comando para o motor de passo, e uma corrente elétrica faz esse motorzinho magnético minúsculo girar. Isso é o suficiente para fazer as engrenagens virarem. Como a pressão aí é bastante pequena, você dificilmente tem uma queda de desempenho, e normalmente a gente vai falar aí de uma bateria que vai durar menos tempo,
por causa dessa lubrificação em 4 ou 5 anos, como acontece com relógios mecânicos. Pode acontecer? Pode, mas normalmente eu diria que dá para você deixar um relógio quartz analógico, estender até 10 anos entre manutenções, sem problema. Ele não corre o risco de sofrer desgaste, tá? Porque, como eu disse, as pressões são muito pequenas, o óleo que se usa é uma viscosidade bem baixa. O que vai acontecer se você não fizer essa revisão? Você não vai ter desgaste, não vai ter nenhum problema grave, mas a bateria vai aparentar durar menos, porque na verdade a bateria ainda vai ter carga, mas as engrenagens vão começar a prender e ele vai começar a parar antes da bateria acabar por completo. Então você vai começar a ter que trocar a bateria cada vez mais cedo. Então esse é o sintoma de um relógio quartz mal lubrificado ou que está precisando de revisão. Tá? Mas você pode, também é aconselhado, tá? Eu aconselharia, repito, talvez em torno de 10 a 10 anos, o que não significa que o restante do relógio não precise de manutenção, como troca de vedação e tal. Aí é outra história, né? Principalmente se for um relógio resistente à água, um relógio de mergulho, você tem que trocar as vedações num prazo bem mais curto. E a própria bateria. É sempre recomendável, como você mesmo falou aqui, trocar a bateria de 2 em 2 anos, tá? Mesmo que a bateria dure mais que isso, não vale a pena o risco dela ficar velha, romper uma vedação, vazar e danificar o circuito. Pode custar, aí vai custar caro. Então não vale a pena, mas realmente revisar, limpar, lubrificar, você pode pensar eu aconselho aí algo em torno de 10 a 10 anos sem problema nenhum. Aí, uma parte importante que eu já ia me esquecer de mencionar, sobre os relógios digitais. Relógio digital não. Relógio digital simplesmente não precisa de manutenção, porque ele não tem partes móveis, simplesmente não tem. Então não tem nada, um mecanismo, como é que eu posso dizer, um componente eletrônico não precisa de manutenção e tudo num relógio digital é eletrônico. O display, o circuito, mesmo que ele tenha uma base, um chassi, não tem nada ali que se mova, nada que se mexa. Então a máquina de um relógio digital não requer nenhum tipo de manutenção periódica. Mas ela permite manutenção se ela der defeito. Então, por exemplo, você tem um relógio digital, pode dar defeito, como eles são hoje em dia, na verdade, deixa eu até me adiantar, hoje em dia é comum que se façam módulos completos, onde o display, circuito, chassi, é tudo uma peça só. Se uma delas der defeito, vai tudo para o lixo e você coloca uma nova. Mas mais antigamente, essas peças eram separadas uma das outras, inclusive, na verdade, mecanismos digitais e analógicos modernos, eles até são assim, eles são totalmente separados. Então, se der defeito só no display, você pode só trocar o display, colocar outro. Você pode, se vazar uma bateria, estragar só o circuito, você pode trocar só o circuito e manter o display, tá? É possível fazer isso, mas ele não precisa de manutenção periódica. E a melhor comparação que eu posso fazer é como um celular. O celular não precisa de manutenção periódica. Porém, se algum componente eletrônico der defeito, existe eventualmente a possibilidade de você substituir só ele, como você pode fazer no celular. Você pode substituir só a tela porque deu defeito. A própria tela é separada em partes separadas, em partes diferentes, então tem a tela sensível ao toque, tem o display em si. Então, às vezes, só dá defeito em um, só dá defeito em outro. Você pode substituir um ou outro. Ou você pode substituir só a bateria, ou você pode substituir parte da placa-mãe, só o microfone, coisa e tal. Então, um relógio digital, puramente digital, você pode encarar do mesmo jeito. Se ele der defeito, eventualmente dá para substituir partes individuais, mas ele não precisa de manutenção periódica porque não tem nada ali que vá à lubrificação ou que precisa algo para você manter ele funcionando. Beleza? Espero que tenha respondido a sua dúvida aí. E por fim, uma pergunta aqui do Nuno Carreira. Caro Adriano, como já referi num comentário a outro vídeo, sou português e é com enorme prazer e entusiasmo que continuo a assistir aos seus vídeos aqui em Portugal. Obrigado, Nuno. Eu que fico super contente de que meu canal atinja os nossos amigos de Portugal também apaixonados por relógio. Conheço vários colecionadores de Portugal, que já tive contato várias vezes ao longo dos tempos aí em fóruns de relojoaria, além de conhecer relojoeiros de lá também. Portugal tem a famosa Casa Pia, que oferece cursos de
curso profissional, curso superior de relojoaria, então na Europa conheço vários relojoeiros portugueses, inclusive de alto escalão, né, delegados técnicos da Audemars Piguet, da Omega, eles são portugueses, pessoas fantásticas, e os relojoeiros da empresa da Watchtime que eu trabalho acabam se conhecendo também quando tem treinamentos em língua portuguesa, sempre tem um pessoal de Portugal também, então meu grande abraço a todos os seguidores aí apaixonados por relógios de Portugal. Continuando a sua pergunta, está previsto algum vídeo sobre magnetismo? Sim, esse é um assunto super importante. Historicamente importante também, porque o magnetismo é um inimigo invisível da relojoaria mecânica que voltou a ser um problema nos últimos anos. Ele sempre foi um problema, mas ele está muito intenso nos últimos anos, o que fez com que vários fabricantes corressem atrás de soluções para driblar isso, porque a gente está cada vez mais cercados de campos magnéticos que podem prejudicar a precisão do relógio. Então eu vou fazer um vídeo sim especificamente sobre isso. E complementando, tenho duas dúvidas sobre esse assunto. É possível um relógio magnetizado atrasar? Sim. Adiantar, sei que sim. Já me aconteceu várias vezes com o calibre ETA 2892 e 2895. Outra dúvida, um relógio magnetizado pode magnetizar outro que esteja guardado ao seu lado na mesma caixa? Muitas felicidades para si e muito sucesso para o canal. Então, Nuno, pode atrasar. Por quê? Ele pode adiantar e pode atrasar. É imprevisível. Em teoria, o que acontece com... Porque o que acontece com o magnetismo no relógio? Normalmente ele ataca a espiral do balanço. E a espiral do balanço é uma molinha em forma de espiral. E quando ela fica magnetizada, ela faz com que as voltas das espiras tentem colar uma nas outras. Então, as voltas tentam colar e ela começa a se movimentar de maneira completamente errática. Normalmente isso faz com que a amplitude do balanço caia. Ele é como se ele amarrasse o balanço. E quando você tem queda de amplitude, você pode ter tanto adiantamento quanto um atraso. Na teoria, se você pegar um relógio que está funcionando normal e a amplitude dele começar a cair, existe uma tendência da marcha a adiantar. Mas conforme a amplitude vai caindo mais e mais e mais, ele começa a inverter e começa a atrasar. Então, vamos dizer que, em teoria, repito, em teoria, um relógio que esteja funcionando perfeitamente com 300 graus de amplitude, quando a amplitude começa a cair para 280, 270, 260, ele tem uma tendência a acelerar a marcha. Mas quando ela continua caindo para 220, 200, 180, ele começa aí sim a atrasar. Por isso, como o nível de magnetização pode variar, ele pode estar muito magnetizado ou pouco magnetizado, é imprevisível. Então, ele pode atrasar como pode adiantar, sim, tá? Dependendo do quanto esse magnetismo está roubando de amplitude dele. Eu já vi relógio que está quase parando de tão magnetizado que está, porque não é só a espiral, às vezes tudo que está em volta está tão magnetizado que começa a atrair as peças ficam amarradas, não conseguem se movimentar, né? Então pode acontecer sim, de atrasar. E a outra dúvida que você disse, um relógio magnetizado pode magnetizar outro guardado ao lado na mesma caixa? Eu diria que não. Eu diria que não. Não tenho dados científicos para te dizer porquê, mas tenho um palpite que é o seguinte: apesar das peças serem magnetizáveis, várias peças lá, o nível de magnetização é normalmente bem baixo. As peças são muito sensíveis, entendeu? Então, principalmente a espiral do balanço, qualquer campo magnético é capaz de acabar magnetizando ela. Mas ela se torna magnetizável, mas ela não gera um campo magnético forte em volta dela. E todo relógio tem um nível de antimagnetismo até certo ponto. A caixa do relógio protege, as peças internas, a própria espiral do balanço, ela é feita ao máximo possível para ser o mais antimagnético possível, mas ela não consegue ser totalmente, tá? Então, o campo magnético gerado por uma peça magnetizada, que não é, como é que posso dizer, não é uma fonte de magnetismo, não é um ímã permanente, esse é o termo. A peça magnetizada ela não se torna um ímã permanente, então a capacidade de magnetização nessa
nesse nível de proximidade eu acho pequena. Então, só essa proximidade acho pouco provável, mas pode acontecer. Tanto é que o que acontece, às vezes uma chave de fenda, quando a gente mexe em um relógio magnetizado, ou a chave de fenda ou a pinça, a chave está totalmente desmagnetizada. Você encosta num mecanismo muito magnetizado, já vem o parafusinho, já fica grudado na chave de fenda, você vai mexer em outro, e você acaba passando esse magnetismo para tudo que você tocar. Mas aí eu estou falando de uma peça de metal que é muito magnetizável e que está encostando diretamente em outra, tá? Mas só a proximidade, o campo magnético, eu acho pouco provável. Mas pode acontecer, não tenho dados científicos para te dizer com certeza. Tá? Mas acho que é isso. Espero que tenha respondido as suas perguntas aí. Novamente um grande abraço para você e o pessoal de Portugal aí. Continue seguindo o canal. E é isso, continuem mandando as suas dúvidas e até o próximo Respondendo Perguntas dos Seguidores. Um abraço.